Foi assim no passado. A terra prometida não foi um brinde. Apesar de sua promessa garantida, ela teve de ser conquistada por meio da guerra. Isso custou muitas vidas, custou esforço, afinal, a presença de Deus com eles não significava que a jornada seria fácil ou que seriam poupados de lutar, de gemer e de confrontar inimigos. Porém, à medida que os filhos de Israel davam um passo adiante, mais se apoderavam daquele espaço. Hoje em dia, não é diferente. Comigo não tem sido diferente. Tão certo como Deus existe, sei que Ele é comigo. Porém, nunca, jamais em tempo algum encontrei facilidades no meu caminho. Você mesmo conhece pelo menos uma pessoa que me odeia de graça, não é? Sofro hostilidades, sarcasmo e pressão de todos os lados por causa da minha fé. Contudo, há muitos anos, num belo dia, eu reclamei disso, dizendo: Senhor, tudo tem sido muito difícil para mim. Tu sabes por quem luto e não estão ocultos a ti os meus objetivos. Por que tantas barreiras de injustiças? Naquele mesmo instante, o Espírito Santo respondeu: a luta é grande, mas a vitória é certa. Imediatamente, recobrei as forças e parti para o tudo ou nada. Afinal de contas, não tinha nem tenho nada a perder. Portanto, vai aí um recadinho aos meus perseguidores: eu vou arrebentar. E quaisquer que sejam os empecilhos para tentar me impedir, eles servirão de apoio aos meus pés para subir mais alto ainda. E, se o meu Senhor permitir que vocês me matem, saibam que as sementes plantadas frutificarão muito mais do que quando estava vivo. O que não posso fazer é coachear entre a fé e as emoções, senão perco não só meu ministério, como também a salvação da minha alma. Porque a fé aguerrida e intrépida conserva a vida eterna, enquanto a fé acomodada conduz às derrotas, à queda e à morte. Vejo essa fé como um escudo para nossa defesa neste mundo de conflito espiritual. Antigamente, o escudo era um equipamento obrigatório nas guerras, porque, quando o inimigo levantava a sua espada, o meio seguro de o soldado se defender era levantando o seu escudo. Agora imagine-se, na hora H, aquele guerreiro descobrisse que o seu escudo era de plástico ou papelão. Como poderia se proteger? A fé emocional, desenvolvida por muitos cristãos, tem sido como esse escudo inútil que não os protege contra os ataques do diabo. Ao menor sinal de problemas, essas pessoas descreem de Deus, desanimam, fogem da luta e, consequentemente, se tornam um triunfo para Satanás. Os Heróis da Fé. Um dos capítulos mais memoráveis da Bíblia diz respeito a uma galeria de homens e mulheres de Deus que alcançaram o bom testemunho por um único motivo em comum: a sua fé. Por isso, a expressão pela fé inicia os relatos, pois ela foi o segredo que os capacitava a atos tão heróicos. 130 Como vencer suas guerras pela fé. Na relação de nomes, saltam aos nossos olhos os grandes feitos desses heróis. Entre eles estão: item oferecer o melhor de si em sacrifício a Deus, item dedicar 100 anos da vida na construção de um barco, longe do mar, crendo que um dia viria um dilúvio, item deixar tudo para trás sem saber aonde ir, item ter coragem de oferecer em sacrifício o próprio filho, item abandonar o luxo de um palácio para peregrinar no deserto, item fechar a boca de leões famintos, item sair ileso do fogo, item escapar do fio da espada, item colocar em fuga exércitos poderosos, item vencer a morte, e muito mais. Esses heróis da fé, como são conhecidos popularmente por causa da sua confiança no Altíssimo, se tornaram santificados por ele. Por isso, o mundo iníquo não era digno da honra de ter a sua presença. Hebreus 11:38. Que glória ter Deus como testemunha de alguém dessa forma! E enquanto o céu os exaltava, seus perseguidores na terra os odiavam e os perseguiam. A fé que essas pessoas tinham dava forças para confrontar o inferno e enfrentar as piores adversidades de sua época. Elas não temiam as injúrias, as ameaças ou a morte porque criam que o Altíssimo era suficientemente poderoso para guardá-las de qualquer mal. Esses heróis não se refugiavam no conforto, não se acomodavam nas facilidades, não mudavam seu caráter sob pressão. Alguns foram até mesmo torturados e mortos da forma mais cruel e, mesmo assim, não negaram seus princípios. A fé aguerrida confia em Deus e o segue, ainda que o diabo faça muito barulho por causa disso. Quem de fato crê não vê pela frente um futuro incerto. Pelo contrário, sua fé lhe dá plena certeza da eternidade ao lado do seu Senhor. Essa fé crê que Deus formou o mundo do nada, portanto,
o justo é capaz de confiar que o céu permanece soberano sobre a terra e sobre qualquer circunstância. Até quando uma injustiça parece prevalecer, ela não prevalece. Esse foi o caso de Abel, que era justo e foi assassinado. Apesar disso, a morte, para ele, não foi o fim. A sua fé deu voz ao seu sangue, que testemunha a sua fidelidade e prega por todas as gerações até hoje. Quando um homem ou uma mulher de Deus morre, nada morre com eles, exceto o seu corpo. A fé que opera continuamente faz seu legado espiritual permanecer, suas sementes germinarem e seus frutos gerarem outras vidas para a eternidade. Quem vive pela fé tem a sua história contada pelo próprio Deus, que honra essa pessoa diante do mundo. Então, se pela fé temos uma porta aberta continuamente, pela qual podemos, com ousadia, entrar e nos aproximar de Deus, sem fé é impossível que esse relacionamento ocorra. Todas as portas do céu se fecham para quem abriga dentro de si a dúvida, o medo ou a incredulidade. Penso que a melhor parte da descrição dessa passagem bíblica de Hebreus esteja em uma pequena observação que diz que esses heróis não só viveram na fé, como também morreram na fé, Hebreus 11.13. Ou seja, eles continuaram na guerra, lutando, confrontando o diabo e crendo nas promessas de Deus até o último suspiro de vida. Por isso, vale a pena lembrar dessas pessoas, contar suas histórias e tomar suas memórias por referência. Viver pela fé e morrer na fé são as mais esplêndidas de todas as vitórias que alguém pode ter. Saiba, meu amigo, que nunca haverá uma convivência harmônica e pacífica com o reino das trevas, pois luz e trevas foram, são e serão, para todo sempre, opostas entre si. Não há como juntá-las numa concordância porque, lá na criação, Deus já havia determinado a separação, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1.4 Quero dizer com isso que, se você é de Deus, vai ter de lutar contra as trevas. Quando veio ao mundo, o Senhor Jesus sabia que tinha de enfrentar, confrontar e vencer Satanás. Por isso, ele disse, o ladrão, diabo, não vem senão a roubar, a matar, e a destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João 10.10 Embora as obras malignas fossem abundantes e visíveis na humanidade, o propósito da encarnação do Filho de Deus foi despedaçar completamente os grilhões que uniam a raça humana a Satanás desde a queda de Adão e Eva, no Éden. O Senhor Jesus veio tornar o homem livre do pecado e do maior de todos os pecadores, o diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3.8b O Senhor Jesus viveu e morreu para colocar todo o reino das trevas no seu devido lugar, de derrota e vergonha. Então, não é aceitável que os cristãos de hoje sejam de cristal, medrosos ou vivam acuados, sob o domínio do mal. No plano soberano do Deus eterno, a própria criatura, usada pelo diabo para desvirtuar e perverter todo o propósito divino, é a peça-chave que o destruirá. Ou seja, o Filho de Deus, que se fez homem, viveu de modo perfeito, esmagou a cabeça da serpente e hoje nos dá seu poder para que, assim como ele, venhamos triunfar sobre Satanás todos os dias. Não é glorioso isso? O Senhor Jesus continua o seu trabalho por meio de nós. Isso significa que ele continua a se manifestar todos os dias para desfazer as obras do diabo e para colocá-lo em fuga. Para você que está vivendo este conflito espiritual e espera que Deus resolva tudo, saiba que o Senhor Jesus não vai descer do seu trono para vir à terra fazer o que é da sua incumbência. O nosso Senhor já lhe deu autoridade para vencer os ataques do diabo nesta guerra. Você já tem o seu poderoso nome, a sua palavra, espada, e o seu espírito. Sendo assim, já lhe foi concedido tudo o que é necessário para prevalecer. Mas, se isso não está acontecendo, é porque lhe sobra conformismo e lhe falta a revolta da fé. 13. Aprovou Davi e seus companheiros por comerem os pães da proposição por conta da fome, os quais eram apenas para os sacerdotes. Confira em Mateus 12.38. 14. Ensinou a amarrar o valente, diabo, e a saquear sua casa, ou seja, roubar os sofridos das suas garras. Confira em Mateus 12.29. 15. Chamou religiosos hipócritas de raça de víboras. Confira em Mateus 3.7. 16. Afirmou que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus.
Confira em Mateus 12,50. 17. Quando Pedro ousou aconselhá-lo, disse-lhe: para trás de mim, Satanás, isto é, Jesus revoltou-se contra a atitude do seu discípulo e não se constrangeu com isso. Confira em Mateus 16,23. 18. Amaldiçoou uma figueira porque não encontrou figos nela. Confira em Mateus 21,19. 19. Era odiado por causa da sua revolta contra as injustiças e garantiu que seríamos também odiados. Isto é, não prometeu moleza na fé. Antes, garantiu: sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Confira em Mateus 24,9. 20. Revoltou-se contra a inutilidade do terceiro servo, que não multiplicou seu talento e condenou-o às trevas onde há choro e ranger de dentes. Confira em Mateus 25,30.